Em operação Alegoria Proibida, foragida é recapturada e 11 bares e uma banda carnavalesca são notificados em Banão. Governo do Amazonas faz primeira entrega de títulos definitivos do ano em Novo Airão. Receita abre hoje consultas a lote residual do imposto de renda. Calendário de saques do PIS/PASEP será divulgado nesta segunda-feira. Congresso tem fila polêmica de votação para a volta do recesso. Reforma da Previdência e cassação de Maluf são alguns dos temas. Pesquisa revela que apoio à pena de morte bate recorde entre brasileiros. Líbia resgata 290 migrantes e 2 mulheres mortas de embarcações a 50 quilômetros de Trípoli. Milhares de centro-africanos fogem da violência e seguem para o Chad. Confronto no Rio Japurá. Suspeito de atirar contra militares é morto em troca de tiros com o exército. Corpo sem cabeça encontrado no bairro de São Jorge. Final de semana teve morte no trânsito e 2 execuções no Jorge Teixeira e Zumbi. É o Jornal da Manhã que começa agora, 5h51. Previsão do tempo. Manaus amanhece edição nublada e com 24 graus de temperatura. A máxima de hoje será de 32 graus Celsius. O clima-tempo diz que é de 90% a probabilidade de chover 14 milímetros. A umidade do ar é de 95%. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. Hoje é segunda-feira, 8 de janeiro. Chegamos ao 8º dia de 2017. É dia de São Severino. Também é o dia do leitor, dia da liberdade de culto, dia nacional do fotógrafo e da fotografia. Eventos mitológicos. Dia de justiça, antiga deusa romana da justiça. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada operam no momento sem restrições para pousos e decolagem. Datas e fatos. Registros da história. 1927, François Grimaldi, disfarçado de monge, leva seus homens a capturar a fortaleza que protege o Rochedo de Mônaco, estabelecendo sua família como governantes do Mônaco. 1918, Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos, anuncia seus 14 pontos para o fim da Primeira Guerra Mundial. 1549, Tomé de Souza instala o primeiro governo geral do Brasil. 1998, o paquistanês Hanzi Youssef é condenado à prisão perpétua pelo atentado de 1993 ao World Trade Center. 1994, o cosmonauta russo Valery Polyakov na Soyuz TM-18 entra na Mir. Ele ficaria na estação espacial até 22 de março de 1995 em um tempo recorde de 437 dias no espaço. 5h53 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Já vamos às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Pellegrini, bom dia. Mau tempo na cidade, céu encoberto e já choveu em áreas isoladas. Bom dia, Paulo Guerra, Eduardo Silva, ouvintes do Jornal da Manhã. Verdade, Paulo, já choveu, principalmente nas áreas onde nós já percorremos, que é a Zona Norte e a Zona Leste. Temos um tempo bastante nublado, tanto na Zona Leste quanto na Zona Norte. Nós estivemos agora há pouco, na oportunidade que estivemos no Instituto Médico Legal na Zona Norte e agora nas proximidades do Pronto-Socorro Platão Araújo, aqui grande circular, também com o tempo bastante fechado, pista molhada devido à chuva que caiu no começo da madrugada. E a previsão da meteorologia, só repetindo, é de que pode chover 14 milímetros hoje. Choveu muito ontem, não é, Pellegrini? Muito, Paulo, muito. Choveu demais ontem e algumas partes da zona leste da cidade. A chuva veio forte, veio com vento e faltou energia, Paulo, aproximadamente por 3 horas em alguns bairros aqui da zona leste da cidade. Roberto Pellegrini, pode-se considerar que o fim de semana foi relativamente calmo no que se relaciona a mortes por violência, não é, Pellegrini? É sim, Paulo, né? Apesar das mortes que tivemos aí, foi em número menor de que final de semanas anteriores, né? Nós tivemos aí um final de semana relativamente tranquilo, com 1, 2, 3, 4 mortes registradas por violência. Um corpo foi encontrado decapitado no bairro de São Jorge, Pellegrini. Não identificado ainda, Paulo. O corpo estava decapitado, a cabeça aproximadamente 10 metros do corpo. Isso aconteceu lá no bairro de São Jorge. Foi um encontro macabro aí no começo da manhã de ontem. Acidente de trânsito já havia acontecido e envolvendo motocicleta e o motociclista morreu. Morreu, Paulo, morreu ainda, essa morte ainda em circunstâncias misteriosas, apesar de ser uma ocorrência por acidente de trânsito.
o rapaz que morreu teria estar fugindo aí da polícia ou então de algum outro evento, Paulo. O fato é que ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio e acabou morrendo. Tivemos ainda 2 execuções, não é, Peregrino? Tivemos, Paulo, uma delas no bairro Jorge Teixeira, na rua das Angélicas, né? Era domingo, próximo do meio-dia, quando esse homem foi barbaramente assassinado com tiros no pescoço. Tivemos também um homem que foi assassinado no bairro Zumbi dos Palmares. Uma confusão entre família, o homem foi para a festa da Camélia, quando chegou em casa, o que foi que aconteceu, Peregrino? Bem, a mulher dele já havia recebido fotos por WhatsApp dele se jogando, se entregando completamente aos desfrutes no braço de uma mulher que estava embriagada. Os dois, a mulher não foi identificada ainda, mas ela estava bêbada e se agarrava no pescoço dele. Algum maldoso filmou e mandou para a mulher dele. Quando chegou em casa, foi daquele jeito, Paulo. E aí, ele foi levado para onde, Peregrino? Bem, Paulo, ele, né, a princípio apanhou da mulher, apanhou do cunhado, foi levado a um pronto-socorro e já com a fraca nas costas, né, já com um saco de supermercado nas costas com suas roupas. Alberto Peregrino vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu nesse final de semana. Bom trabalho para ti. É verdade, Paulo Guedes, daqui a pouco a gente volta e quem vai pular o carnaval, quem vai cair na folia, todo cuidado é pouco. Tudo que pode lhe restar são 2 sacolas de roupa. Se tiver roupa, né, Peregrino? Hã? Se tiver roupa, né? Se tiver roupa, senão é aquela coisa, Paulo, muita gente sai com as mãos abanando, os outros apenas com 2 sacolas de supermercado e volta para casa de mamãe. Paulo Guerra. 5h57. Um foragido foi recapturado, 11 bares notificados por falta de documentos e a banda carnavalesca do DJ Evandro Júnior, que ocorreu na Zona Norte, teve seu encerramento antecipado por descumprir o limite de público e gerar insegurança aos brincantes. Esse é o saldo da primeira noite da Operação Alegoria Proibida, realizada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas na noite do último sábado e madrugada do domingo em Manaus. Equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros fizeram incursões em bairros e vistorias e em bares, casas noturnas e blocos carnavalescos. Comandada pelo vice-governador e secretário de Segurança Bosco Saraiva, a operação aconteceu em diversos pontos da capital. Bares e casas noturnas do centro, do bairro de Educandos, Coroado, Jorge Teixeira, a Nova Cidade foram fiscalizados. 11 foram notificados pela falta do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, concedido aos empreendimentos que atendem aos critérios de segurança contra incêndios e evacuação em emergência. Da banda carnavalesca DJ Evandro Júnior, que estava no roteiro de vistorias, um tumulto foi registrado pela Polícia Militar. O vice-governador e secretário de Segurança classificou como ato de extrema irresponsabilidade. Disse que a organização do evento carnavalesco será intimada e poderá até responder criminalmente. Houve descontrole e empurra na entrada do público no estacionamento do shopping Via Norte. A tropa do Comando de Policiamento Especializado da PM foi ao local para controlar a situação. Postos do Cine Manaus, localizados na ouvidoria municipal Procon e no shopping Felipe Daus, selecionam candidatos para 10 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira. O atendimento ocorre a partir das 8 horas. O posto do Cine Manaus, da ouvidoria municipal, fica na Afonso Pena, Praça 14, ao lado do SAMU. E o posto T4 fica no shopping Felipe Dal, na Avenida Camapuã, Cidade Nova, em frente ao Terminal 4. As vagas são para motorista categoria D, analista de marketing, engenheiro industrial, técnico de processo, mecânico de automóveis, açougueiro, técnico em segurança e estágio mecânico de manutenção de automóveis. A Universidade do Estado divulga o edital e convocação de matrícula institucional referente ao vestibular ICIS 2017, acesso 2018, segunda chamada da primeira etapa. A recepção dos documentos ocorrerá nos próximos dias 10 e 11. A convocação para a matrícula é válida somente aos candidatos classificados para os cursos que terão início no primeiro semestre deste ano. Os candidatos convocados para a apresentação de documentação deverão imprimir e preencher o formulário ficha de inscrição do candidato, que se encontra disponível no portal da UEA
e é apresentado juntamente com a respectiva documentação exigida na unidade acadêmica na qual o curso será oferecido. A hora de voltar às aulas requer cuidados de pais e responsáveis. Não é apenas a questão da pesquisa dos melhores preços que deve ser levada em consideração, mas os conteúdos das listas de materiais escolares também merecem atenção. De acordo com o diretor do Procon, Paulo Radim, há itens com o selo de proibidos. Material escolar que pode ser exigido nas listas é aquele para uso efetivo didático. Todo material que efetivamente será utilizado na sala de aula ou em atividades didáticas pode ser exigido. Por outro lado, nós temos um universo de materiais que titularmente podemos dizer que são proibidos. Nesse caso, teria que haver uma justificativa para estarem nas listas escolares, explicou Radim. Entre os itens proibidos, segundo Radim, estão produtos de limpeza, produtos que tenham especificidades que conduzam à aquisição de determinado material, além daquele de utilização administrativa das escolas. Para evitar esse tipo de problema, o diretor do Procon explicou que algumas escolas procuraram o órgão no ano passado antes de fecharem suas listas. A equipe técnica do Procon Amazonas analisou essas listas e foram feitas vistorias de materiais. 6h05 em Manaus. Se vai viajar, fique por dentro das novas regras para viagens de avião, na reportagem de Cíntia Moreira. O Conselho Regional de Quem optar por usar o avião como meio de transporte para se deslocar deve ficar atento às novas regras para evitar transtornos na hora de embarcar. Aquelas pessoas que desistirem ou mudarem os voos têm direito ao reembolso ou estorno até 7 dias após o pedido de cancelamento ou alteração. Agora, quando o passageiro cancela a compra da viagem até 24 horas depois da compra, ele tem direito ao cancelamento sem custos extras. Essa regra se aplica se a desistência ocorrer com pelo menos 7 dias de antecedência do voo. Além disso, é possível escolher como o reembolso será feito. Pode ser abatido em uma nova passagem ou em dinheiro. Muita gente não sabe, mas quando os voos atrasam mais de 4 horas ou são cancelados, os passageiros têm direito à assistência da empresa aérea, que deve reacomodar ou reembolsar os consumidores, além de fornecer alimentação. Os passageiros também têm direito à manutenção das passagens de volta quando não conseguirem viajar no trecho de ida. Basta comunicar à companhia aérea da desistência até a hora do primeiro voo. Desta forma, não vai ter cobranças extras. Já aquelas passagens compradas sem data para o uso têm validade de até 1 ano. Outro detalhe que não pode passar desapercebido é a questão do valor da franquia da bagagem, que deve ser informado na compra da passagem. Aqueles que precisarem de atendimento especial das companhias aéreas devem especificar o serviço na hora da compra da passagem ou até 48 horas antes do voo. Segundo o superintendente de serviços aéreos da ANAC, Ricardo Catanã, estas regras vão diminuir a quantidade de conflitos gerados. Essas regras vão trazer maior pacificação, social e além de diminuição de conflitos que hoje são levados ao judiciário. A gente acredita que mais e mais consumidores vão ser trazidos para o transporte aéreo e que, portanto, deverá levar a um acréscimo de novos passageiros e não uma diminuição. Agora, se você pretende levar animais no voo, o lugar dele deve ser reservado com antecedência. A viagem do animal também está sujeita ao pagamento de taxas e, além disso, é preciso apresentar o cartão de vacinação e atestado de saúde. Lembrando que eles só devem ser transportados em caixas especiais com grades. Reportagem Cíntia Moreira. 6h08. O governo do estado, por meio da unidade gestora de projetos especiais, vai dar início nesta segunda-feira ao cadastro de regularização imobiliária dos moradores do Parque Residencial Manaus, localizado no centro da cidade, que faz parte do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o Prosamin. O cadastramento vai ocorrer durante todo o dia em uma sala na Junta Médica do Estado, localizada próxima ao parque. Os proprietários deverão comparecer ao local levando conta de energia, de água e documentos pessoais como CPF e RG. Os dados dos proprietários serão repassados ao Instituto Municipal de Planejamento Urbano em Plumbe, que emitirá posteriormente o habite-se e o registro imobiliário dos 819 apartamentos do Parque Residencial.
Inaugurado em outubro de 2007, o Parque Residencial Manaus foi a primeira obra habitacional do Prosamin. 6:09 em Manaus. CREA Amazonas anuncia a instalação de novas inspetorias no interior do estado. A reportagem é de J. Rai. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, CREA-AM, vai implantar inspetorias do órgão em 14 cidades do interior. Atualmente, existem apenas 2 funcionando respectivamente em Parintins e Itacoatiara. Iranduba será o primeiro município a ser contemplado dentro da proposta de expansão do CREA-AM, segundo informou neste fim de semana o presidente da entidade. Afonso Lins esteve aqui no município e se reuniu com o secretário da Casa Civil da Prefeitura, George Gomes, com o vereador Pedro Paulo Castro, PP, entre outras lideranças locais, para tratar da pauta. Na verdade, a gente vai implantar uma inspetoria do CREA aqui em Iranduba, mas também nós trouxemos o nosso pleito de convênio com a Prefeitura de Iranduba para beneficiar o nosso profissional técnico, tecnólogo, engenheiros em geral, para que nós possamos, através desse convênio, que as ARTs sejam pagas pelos órgãos públicos da Prefeitura e que seja pago também a anuidade do profissional, já que o próprio TCE também já vem fazendo isso. Então a gente está em tratativa com a Prefeitura. A nossa ideia é nós implantarmos em mais 14 municípios e a gente está iniciando por aqui, por Iranduba. Na verdade, é o primeiro município que a gente está visitando e já pleiteando esse convênio e, consequentemente, trazendo a inspetoria para que a gente traga mais desenvolvimento também através do nosso CREA para cá para o município. O CREA Amazonas reúne engenheiros, agrônomos, geólogos, meteorologistas, técnicos e tecnólogos. De acordo com Afonso Lins, são mais de 22 mil profissionais cadastrados no sistema do Conselho. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 6:11. A Secretaria de Estado de Saúde anunciou para este ano a ampliação das maternidades Ana Braga na Zona Leste e Balbina Mestrinho na Praça 14. As 2 maiores maternidades do estado passarão a contar com um centro de parto normal e com a casa de gestante bebê e puérpera. Unidade de apoio à rede cegonha voltadas para melhorar as condições de parto e de acolhimento à gestante e ao bebê. As maternidades acabam de ser habilitadas pelo Ministério da Saúde para receber os recursos que serão investidos nas novas instalações. Segundo o secretário de Estado de Saúde, Francisco Deodato, o processo de licitação para execução das obras será iniciado após a liberação da verba. O recadastramento biométrico em 52 cidades do Amazonas será realizado até o dia 9 de maio, segundo informações do Tribunal Regional Eleitoral. A data limite foi estipulada pelo órgão em razão da eleição geral de outubro deste ano. Até a próxima eleição, a meta é alcançar 85% do eleitorado. Na capital, 1.274.238 fizeram o recadastramento da biometria, o que equivale a 100% do eleitorado, segundo o TRE. O procedimento na capital foi concluído em abril de 2016. O agendamento para o recadastramento biométrico pode ser feito no site do TRE-AM. O governo do estado, por meio da Secretaria de Política Fundiária, vai fazer a primeira entrega de títulos definitivos de imóveis deste ano. Serão beneficiadas 414 famílias do município de Novo Airão. A entrega dos títulos rurais será realizada no próximo sábado, dia 13, às 10 horas da manhã, no Ginásio Municipal Luiz Jorge Silva, em Novo Airão. Essa será a segunda entrega de títulos definitivos feita pelo governador Amazonino Mendes. A primeira, realizada em dezembro, beneficiou mais de 1.600 famílias em 7 bairros das zonas norte e leste de Manaus, informou a secretária de Política Fundiária, Paula Andréa Kanzler. A secretária também destaca que essa entrega de títulos em Novo Airão abre a programação deste ano, que terá outras ações em Manaus e também em município do interior do estado. Com a regularização dos imóveis, os proprietários terão a oportunidade de conseguir financiamento habitacional para melhorias nos seus respectivos imóveis via Caixa Econômica Federal e de microcrédito para empreendedorismo via Agência de Fomento do Estado, além de suporte técnico do IDAM para melhorar a produção rural. Polícia.
Um rapaz de 18 anos foi preso com uma mala e uma encomenda de drogas no porto da Manaus Moderna. Parte das drogas estava escondida em um compressor de ar que estava endereçado a uma adolescente de 17 anos que foi apreendida durante a ação. Ao todo, 7 quilos de drogas foram encontrados. A prisão aconteceu durante uma abordagem de rotina no porto. Durante as fiscalizações, as equipes foram até uma lancha que estava atracada no local, oriunda de Tabatinga. O jovem foi localizado com uma mala que armazenava 4 quilos de maconha do tipo skunk. Um suspeito de integrar o grupo de traficantes que atirou e feriu 5 militares durante uma operação na região de fronteira do Amazonas na última sexta-feira foi morto em uma troca de tiros com o exército. O confronto aconteceu em uma das margens do rio Japurá, nas proximidades de Tabatinga. O caso aconteceu na tarde de sábado durante buscas pelos suspeitos perto ao pelotão especial de fronteira de Vila Bittencourt. O suspeito estava perto do rio e teria recebido o grupamento militar a tiros. Os militares revidaram e atingiram um homem que morreu no local. O Comando Militar da Amazônia deu início a um procedimento investigatório para apurar as circunstâncias do confronto. Outros suspeitos de atirarem contra a embarcação do exército durante a operação na fronteira com a Colômbia ainda estão foragidos. A agência do Bradesco, localizada no centro de Iranduba, foi invadida por volta das 3h da madrugada de ontem. Segundo o comandante da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar, Major Vilmar Tabaiares, no momento em que os ladrões adentraram o banco, a central do Bradesco, que fica localizada em São Paulo, acionou a PM do município, que foi ao local, mas não encontrou os bandidos. Major Vilmar informou também que nada foi levado da agência, mas os ladrões tentaram destruir o sistema de alarme e danificar algumas câmeras de vigilância. A informação de que os bandidos nada conseguiram levar da agência do Bradesco foi confirmada pelo delegado da Polícia Civil em Iranduba, Fábio Ali. Ele disse que o caso está sendo investigado pela 31ª Delegacia Interativa de Polícia. 6h18. Os acontecimentos do final de semana, as mais recentes notícias da noite e as primeiras dessa manhã com Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando prosseguimento ao nosso noticiário policial, dizendo, Paulo, que o pronto-socorro Plata Araújo, localizado na Avenida Grande Circular, teve um plantão tranquilo durante toda a noite e madrugada, de sábado para domingo. Aí sim, uma agitação um pouquinho maior, Paulo, com 4 pessoas dando entrada vítima de agressão física. Uma pessoa vítima de acidente de moto, uma queda que ocorreu na Avenida Grande Circular, e uma pessoa que deu entrada vítima de agressão física, pauladas na cabeça. No pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade, movimentação agitada durante o final de semana. Uma pessoa deu entrada vítima de facadas pelo corpo, um homem deu entrada vítima de tiro. Era por volta de 21h30 da noite de sábado, quando esse homem deu entrada entre a vida e a morte no pronto-socorro João Lúcio. Naquele momento, ele não portava nenhum documento que pudesse identificá-lo. Pronto socorro 28 de agosto. Uma pessoa deu entrada com ferimento no pescoço, foi ferida a faca e deu entrada naquela unidade de saúde por volta de 17h da tarde de ontem. O homem deu entrada vítima de atropelamento, foi atropelado por uma moto e também deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto. De polícia, um jovem de 20 anos identificado como Davi Lucas da Silva foi preso ontem. Era por volta de meio-dia, quando ele roubou ele acompanhado de um comparsa, roubou um casal que passava nas proximidades do Parque dos Bilhares. Ele estava atacando naquela área. Daí chegaram os policiais da 22ª SICOM, que foi comunicada do roubo, fizeram um cerco e conseguiram prender o bandido. De acordo com a polícia, a dupla, quando viu o carro da polícia, tentou fugir, mas pulou o muro, mas a polícia foi atrás e conseguiu segurar os bandidos. Um deles ainda furou a mão no prego quando foi quando foi tentar fugir, quando foi pular o muro, o bandido furou a mão no prego.
Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, mais uma grande ação da SEAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, que mais uma vez impediu que droga entrasse em unidades de saúde, graças aí à equipe do Coronel Cleiton Coelho continuou, né, e conseguiu impedir que duas grávidas entrassem no sábado no Centro de Detenção Provisória Masculino com entorpecente escondido nas partes íntimas. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, era por volta de 8 horas da manhã, quando duas grávidas, uma de 26 anos, melhor dizendo, com 46 gramas de pó e uma pequena quantidade de maconha. A outra também deu entrada no Centro de Detenção Provisória com drogas escondidas em suas partes íntimas. Graças aí ao trabalho da SEAP, muito bem feito, conseguiu que impedir essa entrada de drogas nos presídios da cidade. São revistas praticamente todo dia e agora uma revista também minuciosa em quem chega para fazer visita. SEAP realmente tentando botar freio, tentando colocar aí regras na casa e está conseguindo nos presídios da cidade. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção! Morte no bairro Jorge Teixeira. Um homem até o momento não identificado foi barbaramente assassinado com 3 tiros pelo corpo, 2 dele no pescoço e 1 no peito. Ele ainda agonizou por alguns momentos, entretanto, não resistiu aos ferimentos e morreu. As primeiras informações dão conta de que ele é envolvido com o tráfico de drogas e a morte pode ter a ver com acerto de contas. Tiro, bala e morte no bairro Zumbi dos Palmares. Um homem de 35 anos de idade foi barbaramente assassinado com 1, 2, 3, 4, 5 balaços pelo corpo. As primeiras informações dão conta de que o crime também tem a ver com o tráfico de drogas. A polícia já está investigando o caso na área do bairro Zumbi dos Palmares. Acidente de trânsito com morte. Um rapaz deu entrada no pronto-socorro João Lúcio entre a vida e a morte. Era passagem de sábado para domingo, quando esse homem sofreu um gravíssimo acidente de trânsito. As informações ainda estão sendo investigadas. Será que ele estava fugindo da polícia? Por que tanta velocidade? Ele acabou batendo e rebolou pelo asfalto e acabou morrendo. Ele deu entrada por volta de 21 horas no pronto-socorro João Lúcio, onde de tudo foi feito para salvar a vida dele. Entretanto, acabou morrendo. E atenção! Encontro macabro no bairro de São Jorge. Um homem até o momento não identificado, aparentando 30 anos de idade, apareceu boiando. Um corpo apareceu boiando no Igarapé, no bairro de São Jorge. Um corpo sem cabeça, um corpo decapitado. As informações ainda desencontradas, as pessoas ficaram admiradas, perplexas. O que aconteceu? O que será que houve? Por que arrancaram a cabeça desse homem? A cabeça dele logo depois também boiou a aproximadamente 15 metros longe do corpo. Um homem sem cabeça, um homem decapitado, apareceu no Igarapé, no bairro de São Jorge. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas
52 exames de corpo de delito. Trabalhou e muito a equipe do Dr. Jefferson Mendes durante toda a noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Paralelamente à batalha judicial com Gustavo Scarpa, o Fluminense terá que contornar outra situação delicada no começo deste ano. Houve mal-estar em parte dos jogadores com a decisão do clube em quitar as dívidas com o meia antes de regularizar os atrasos de todo o elenco. Explica-se. Quando Scarpa faltou à reapresentação para a pré-temporada na última quarta-feira, sem justificar a ausência, a diretoria tricolor apressou-se em encerrar os débitos com o atleta, temendo uma ação judicial. No entanto, o meia já havia entrado com o pedido de rescisão no dia 22 de dezembro, o que só foi revelado no último final de semana. Assim que viram as notícias sobre o pagamento de Fluminense a Scarpa, jogadores entraram em contato com o meia, que respondeu aos amigos confirmando ter recebido os atrasados. Os atletas acharam falta de consideração por parte da diretoria tratar um atleta que não se apresentou de forma diferente. O sentimento foi: nós estamos aqui entendendo a situação e não nos pagaram. 6:28. A novela envolvendo o Reinaldo Rueda chega ao capítulo final e o Flamengo aguarda a qualquer momento uma definição sobre a permanência ou não de seu treinador. O colombiano é esperado na manhã desta segunda-feira no Rio de Janeiro. Ele embarcou na noite de ontem em Bogotá, na Colômbia. No último contato por telefone no sábado, nenhuma novidade. Embora oficialmente o Rueda ainda não tenha comunicado ao Flamengo sobre a proposta da Federação Chilena, a confiança na permanência do técnico já não é a mesma. Há fortes indícios de que a multa de aproximadamente R$1 milhão, $335 mil, será paga e o colombiano assumirá a seleção chilena. A transferência de Diego Souza do Esporte Clube Recife para o São Paulo por 10 milhões se tornou a 12ª mais cara entre clubes brasileiros na história. O meia atacante assinou por 2 anos com o tricolor. No topo do ranking de transações domésticas está o negócio entre Internacional e Santos por Leandro Damião. Em 2014, o time da Baixada Santista desembolsou 41,6 milhões pelo atacante. Foi um passeio. O trio Neymar, Mbappé e Di Maria fez a festa. Cada um dos 3 atacantes do PSG deixou sua marca 2 vezes e a equipe parisiense humilhou o Rennes no Roazhon Park, na Bretanha. Venceu por 6-1 e se classificou para a fase 16avos de final da Copa da França. O próximo rival será definido em sorteio e a partida será ainda neste mês, no próximo dia 24. Fala-se em MSC com a chegada de Coutinho ao Barcelona. Mas o que se viu até aqui na temporada é o MSP. O assim na vitória tranquila sobre o Levante neste domingo pelo Campeonato Espanhol. Messi, Soares e Paulinho, o MSP, voltaram a decidir e marcaram os gols do triunfo por 3-0 no Camp Nou, que mantém o time de Ernesto Valverde folgado e muito na liderança da competição nacional. O Barcelona está 9 pontos na frente do segundo colocado. Os jogos de ontem pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. O São Raimundo de Roraima 1, Esporte Clube Recife 2. Estanciano 2, Fortaleza 3. Nova Iguaçu 1, Cruzeiro 0. Rio Branco 0, Atlético Mineiro 2. Inter de Bebedouro 1, Batatais também 1. São Carlos 2, Confiança 1. Itapirense 2, Volta Redonda também 2. Audax 4, União Barbarense 1. São José 1, Avaí 2. Pinheiros do Maranhão 0, Corinthians 5. Capital 1, Internacional 2. Os jogos desta segunda-feira. Às 14 horas jogam Juventus e Espírito Santo. Às 16, Água Santa e Vasco da Gama. No mesmo horário, Portuguesa e América Mineiro. Já às 21 horas vão jogar Novo Horizontino e Santo e às 20 antes, 1h, Taubaté e Palmeiras. A Receita Federal abre hoje as consultas a um lote multi-exercício da restituição do imposto de renda referentes aos anos de 2008 a 2017. Os lotes residuais referem-se a contribuintes que caíram na malha fina, mas que acertaram suas contas com o leão. Estão incluídos nesse lote 165.898 contribuintes que receberão em 15 de janeiro 310 milhões em restituições.
Trabalhadores a partir de 60 anos que tiveram emprego com carteira assinada antes da Constituição de 1988 saberão nesta segunda-feira quando poderão sacar as cotas do Fundo de Integração Social PIS e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público PASEP. O governo divulgará o calendário de retiradas. Os saques poderão ser feitos na Caixa Econômica Federal, que administra as contas do PIS, ou no Banco do Brasil, no caso de trabalhadores inscritos no PASEP. Caberá a cada instituição financeira divulgar detalhes sobre a retirada. O jornalista gaúcho Robson Pandolfi, de 31 anos, foi encontrado morto na manhã de ontem na praia de Solanas, nas proximidades de Punta del Este, lá no Uruguai. Conforme familiares, ele estava de férias na cidade de Piriápolis, acompanhado do pai, da namorada e de amigos. O corpo do jornalista Carlos Heitor Coni deve ser cremado nesta terça-feira no Memorial do Carmo, segundo a Academia Brasileira de Letras, ABL, respeitando o desejo do imortal. Coni morreu no último sábado aos 91 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos após 10 dias de internação. Segundo a ABL, como a morte ocorreu em um fim de semana, procedimentos jurídicos e administrativos terão que ser resolvidos nesta segunda-feira. Após a cremação, suas cinzas devem ser lançadas em um local que remete à sua infância. A Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai deteve um cidadão brasileiro que iria do aeroporto de Assunção para Oman com drogas escondidas na mala em 2 embalagens de shampoo, informaram fontes de organismos de combate ao tráfico à agência F. A imprensa paraguaia também noticiou a prisão. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia, viaja a Goiás hoje para visitar o complexo prisional de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, onde ocorreram 3 rebeliões em uma semana. O primeiro motim deixou 9 mortos e 14 feridos. A ministra também deve participar de uma reunião no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás com o presidente do órgão, desembargador Gilberto Marques Filho, entre outras autoridades do Estado. A presidente do STF havia ordenado uma vistoria na colônia agroindustrial do regime semiaberto, onde ocorreram as 2 primeiras rebeliões. O relatório com os resultados da inspeção apontou diversas irregularidades naquela unidade prisional. Pelo menos 11 pessoas, entre elas um bebê, morreram durante a última semana em decorrência da onda de frio que afeta o sul do Nepal, informaram hoje a agência F e fontes oficiais. As mortes causadas pelas baixas temperaturas ocorreram durante a última semana na região do Tarai, no sul do país, onde as ondas de frio afetam mais a população, disse um porta-voz do Ministério do Interior, Narayan Prasad Sharma do Adir. Em Saptari, onde ocorreu a maioria dos casos, morreram 5 pessoas, incluindo um bebê de 7 meses, enquanto no distrito de Haltahat, mais 4 não resistiram ao frio e mais 2 em Sirahá e Magyanpur. Segundo Doad, as autoridades nepalesas já distribuíram cerca de 15 mil cobertores e 7 mil colchões entre famílias carentes do distrito de Saptari. 11 pessoas morreram neste domingo em um confronto entre civis armados na comunidade La Concepción, no município de Acapulco, que fica no estado de Guerrero, no México, após a intervenção de forças estaduais e federais. A informação é da agência F. O porta-voz da Secretaria de Segurança de Guerrero, Roberto Álvares Herédia, informou que cerca de 120 agentes estaduais apoiados por soldados do Exército e agentes das polícias estadual e federal tomaram um controle de La Concepción depois que foi registrado um confronto entre civis armados que deixou 8 mortos na madrugada de ontem. As forças de segurança desarmaram e detiveram 30 policiais comunitários que portavam 580 papelotes de maconha, assegurou o porta-voz em entrevista coletiva. O partido esquerdista Tierra e Libertad, da bancada da Frente Amplio, anunciou que apresentará outro pedido de cassação contra o presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, por ter concedido indulto a Alberto Fujimori por causa de um pacto com o Fujimorismo. Em entrevista ao deputado Marco Arana, disse que Kuczynski voltou a incorrer pela segunda vez em um claro sinal de incapacidade moral para conduzir o país e por isso deve renunciar ou ser destituído. 6 horas e 40 minutos.
O Papa Francisco batizou 34 crianças durante uma grande cerimônia na Capela Sistina neste domingo e disse às mães que poderiam sentir-se livres para amamentar os bebês ali se eles tivessem fome. Durante a cerimônia, que durou mais de 2 horas, Francisco batizou 18 meninas e 16 meninos, incluindo 2 pares de gêmeos. O batismo papal é um evento anual restrito a filhos de funcionários do Vaticano ou da Diocese de Roma. Quase 300 migrantes foram resgatados neste domingo em águas líbias ao serem encontrados em 2 embarcações precárias, em uma das quais havia 2 mulheres mortas, indicou a Marinha da Líbia. Ao menos 25 pessoas morreram no sábado em águas líbias no naufrágio de uma embarcação que transportava cerca de 150 migrantes, segundo 2 ONGs de resgate. A Agência da ONU para Refugiados, Acnur, está a registrar e ajudar milhares de civis que chegam ao Chad após escaparem da violência na República Centro-Africana. A maioria são mulheres e crianças que fogem da situação no noroeste do país. Segundo o Acnur, mais de 5.600 refugiados centro-africanos chegaram ao sul do Chad nas últimas semanas. Os civis escapam de confrontos entre grupos armados na cidade de Paoa, sendo que a região já tem 20 mil deslocados internos. Esse é o maior fluxo de pessoas que já deixaram a região centro-africana recentemente a caminho do Chad. 21 civis, sendo 8 crianças, morreram em ataques aéreos do regime e seu aliado russo contra Idlib, no noroeste da Síria, onde prossegue uma ofensiva contra jihadistas. Os ataques aconteceram na província de Idlib, não muito longe do aeroporto militar estratégico que as forças do governo querem conquistar. Nos ataques morreram 11 pessoas de uma mesma família, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. A maioria dos brasileiros segue contrária à ampliação do porte de armas legal. Segundo recente pesquisa da Datafolha, 56% dos entrevistados se disseram contrários ao porte legal estendido a todos os cidadãos. O índice se manteve estável em relação à última pesquisa após apresentar queda nos últimos anos. Em 2013, 68% se diziam contrários à medida, percentual que recuou para 62% ano depois e chegou a 55% no meio do ano passado. Entre os moradores das capitais está o maior percentual de apoio à proibição do porte de armas, 62%, índice que se repete nas cidades com mais de 500 mil habitantes. Entre homens e mulheres, elas são mais refratárias ao porte de armas, 65%. Entre as diferentes regiões do país, o norte tem o maior percentual de contrários a essa medida, 59%. O Datafolha registrou ou entrevistou 2.765 brasileiros em 192 municípios nos dias 29 e 30 de novembro passado, e a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Pela primeira vez, o Fórum Mundial da Água ocorrerá em um país do hemisfério sul. O potencial hidrográfico fez com que o Brasil fosse escolhido como sede. Para o diretor executivo do 8º Fórum Mundial da Água, Ricardo Andrade, um dos principais objetivos é chamar a atenção do cidadão comum. É fazer com que o tema água entre na agenda do dia a dia do cidadão. Não só do cidadão mobilizado, aquele que discute o tema da água, mas daquele cidadão comum que acha que a água nasce na torneira, que para ter água limpa precisa de torneira limpa, que não tem a percepção da importância de cuidar bem da água, destaca ele. Andrade é diretor de gestão da Agência Nacional de Águas, ANA, e um dos 50 profissionais responsáveis pela organização do Fórum Mundial da Água, que ocorrerá em Brasília entre os dias 18 e 23 de março. Temas polêmicos como reforma da Previdência, restrição ao foro privilegiado, mudança na chamada regra de ouro da economia e perda do mandato do deputado Paulo Sarim Maluf, do PP de São Paulo, aguardam deputados e senadores na volta do recesso parlamentar no dia 2 de fevereiro. A lista de assuntos espinhosos na fila de 2018 inclui medidas econômicas impopulares com as quais o governo federal conta com a aprovação para tentar diminuir o rombo nas contas públicas. A proximidade das eleições em outubro, porém, poderá ser um complicador para o Palácio do Planalto conseguir o apoio necessário de deputados e senadores aliados. A aprovação da reforma da Previdência é a prioridade número 1 do governo federal em 2018. Mesmo sem os 308 necessários para aprovar a emenda constitucional, a Câmara tem sessão marcada para o dia 5 de fevereiro para discutir a proposta. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democrata do Rio de Janeiro, anunciou para 19 de fevereiro a votação da reforma previdenciária.
Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Advogados vão à justiça para impedir posse de nova ministra do Trabalho. Folha de São Paulo. Maioria contrária à ampliação do porte legal de armas, diz Datafolha. O Estado de São Paulo. Após política das campeãs nacionais, BNDES quer impulsionar as pequenas. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Governo quer reduzir quadro das estatais federais em 17 mil servidores. O Valor Econômico. Meirelles se diz contra a suspensão pura e simples da regra de ouro. Estado de Minas. Com 120 pontos na CNH, diretor do Detran de Minas Gerais abre processo contra si mesmo. Jornal do Comércio no Recife. Chacina em Jaboatão dos Guararapes deixa 4 mortos. Fortaleza Diário do Nordeste. 5 homens são capturados após duplo homicídio em bairro de Fortaleza. 0 hora Porto Alegre. Turistas gaúchos morrem afogados no litoral do Uruguai. O Brasil Econômico. Multinacional demite presidente após funcionário usar fantasia de meme famoso. As eleições impressas locais, a crítica estampa. Valores idênticos, preço de combustível com cheiro de cartel. Esse cartel já foi denunciado várias vezes aqui no Jornal da Manhã. Em tempo. Exército mata traficante que feriu 5 soldados. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagem Cíntia Moreira, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. O amor do Amazonas está no ar. Difusora FM.